tão importante, tão fundamental que é o casamento, a família. Importante não pelo valor dele em si, o casamento, mas importante principalmente por causa daquilo para o que ele aponta, que é o amor de Cristo pela igreja. Portanto, uma vez que o casamento é destruído, a parábola viva do amor de Cristo pela igreja é também destruída. E a nossa oração é que este clube de leitura, atravessando o livro do Timothy Keller, da Keith Keller, possamos aprender o segredo, o significado do casamento. Ajuda-nos, em nome de Jesus, amém. Efésios 1, de 31 a 32, Paulo diz assim: Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O Timothy Keller, ele diz assim, iniciando o capítulo 1 do livro dele. E o capítulo 1 é sobre o segredo do casamento. Ele diz: Eu cansei de ouvir discursos sentimentais sobre a vida conjugal. Os mais antigos, muitos já nem gostam de participar de encontros, retiros de casais, porque é tudo muito sentimental demais. Cansei de ouvir discursos sentimentais sobre a vida conjugal. Em cerimônias de casamento, na igreja, na escola dominical, muito do que escuto sobre o assunto é tão profundo quanto as frases de um cartão de Dia dos Namorados. E o pior é que ele tem razão. Embora o casamento seja muitas coisas, preste atenção, é tudo menos sentimental. O casamento é glorioso, porém difícil. É força e alegria ardentes, mas também é sangue, suor e lágrimas. Derrotas humilhantes e vitórias exaustivas, ou seja, você só obtém a vitória depois de alguma exaustão, né? Não conheço nenhum casamento com mais de algumas semanas de existência, não está se referindo a anos. Não conheço nenhum casamento com mais de algumas semanas de existência que possa ser descrito como um conto de fadas realizado. Pessimista, né? Não, realista. Se você compreender isso, você já entra no casamento preparado, de algum modo. Por isso, não surpreende que a única frase no famoso discurso de Paulo sobre o casamento em Efésios 5, com a qual muitos casais conseguem se identificar, seja o versículo 32, citado acima. Por vezes, depois de um dia longo e difícil, tentando compreender um ao outro, vocês caem exaustos na cama e nada mais podem fazer senão suspirar. Tudo isso é um grande mistério. Há ocasiões em que o casamento parece um enigma sem solução, um labirinto no qual vocês se sentem perdidos. Pior é quando chega aqueles momentos que você tem que ter conversas sérias, conversas profundas, e passa mil coisas na sua cabeça. Será que acabou mesmo? Será que vai acabar agora? E agora? O que eu faço? Tudo isso, diz Keller, é verdade, e ainda assim não há relacionamento entre seres humanos mais magnífico ou importante do que o casamento. No relato bíblico, é Deus quem celebra a primeira cerimônia de casamento. Deus é o oficial, o oficiante, em Gênesis 2, de 22 a 25. E quando o homem vê a mulher, ele declara num rompante poético: finalmente, Adão, ao ver Eva, irrompe com expressão poética, um fato marcante que visa mostrar a importância do acontecimento e a intensidade da reação interior de Adão à sua mulher. Suas primeiras palavras são difíceis de traduzir. Literalmente ele diz: esta vez, quando ele olha e vê a mulher. E a NVI traduz: esta sim. A Ara e a Almeida do século 21 são mais precisas e diz: esta afinal, esta é agora, ou seja, esta é finalmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, houve uma grande celebração no primeiro casamento, demonstrando que há sim glória no relacionamento marido e mulher. Tudo no texto proclama que depois de nosso relacionamento com Deus, o casamento é a mais profunda de todas as relações. Por isso, assim como o processo de conhecer a Deus, conhecer e amar o cônjuge é algo difícil.
e penoso, mas também gratificante e maravilhoso. E quanto mais penoso, mais maravilhoso. Essa é a visão bíblica do casamento. E nunca foi tão importante quanto agora resgatar essa visão e lhe conferir um lugar proeminente em nossa cultura. É assim que o Keller abre o capítulo 1. E aí o que ele vai fazer, eu tomei nota aqui, ele vai caminhar por 9, 10 ou 11 tópicos que, obviamente, nós não teremos tempo aqui, agora, hoje à noite, de passar por eles. Mas deixe-me resumir para você, porque talvez te interesse voltar e ler. E no material que eu disponibilizei, eu atualizei os dados que o Keller apresenta, levando em conta a realidade brasileira atual, e não a americana da época em que ele escreveu o livro. Tá? Então, se você ler no livro, capítulo 1, você vai ler a realidade em termos de dados e estatísticas americana, à época em que Keller escreveu o livro. E eu aqui fiz uma busca atualizando para a nossa realidade. Por quê? Porque ele começa falando do declínio do casamento. E ele vai apontar razões que vão revelar que quase 20% da população, a busca que eu fiz, com 15 anos ou mais, isso no Brasil, hein? Quase 20% da população com 15 anos ou mais vive em união consensual, ou seja, namoridos, morando juntos, sem formalizar o casamento. E os números mostram que a busca por casamentos, de fato registrado, cartório, bonitinho, vem caindo assustadoramente. Então, ele vai mostrar isso. Eu não quero ocupar seu tempo mostrando esses dados horrorosos. E aí, no segundo tópico, ele vai falar da excelência surpreendente do casamento. Por exemplo, apesar de alguém dizer que, por exemplo, nunca foi tão importante como agora resgatar a visão. Porque ele diz assim, o problema com essas crenças e pressupostos, porém, é que todos eles estão redondamente equivocados. Pesquisas indicam que casais que coabitam antes do casamento têm até 48% mais chances de se divorciar. Isso sugere que a coabitação prévia não necessariamente prepara o casal para uma união duradoura e pode, de fato, aumentar os riscos de separação. Aqueles que vêm de lares marcados pelo divórcio dos pais, uma experiência sem dúvida dolorosa, a decisão de morar juntos parece uma reação compreensível, ele vai dizer. Contudo, os fatos indicam que a suposta cura pode ser pior que a enfermidade. Ou seja, vamos tentar morar junto primeiro. Se der certo, a gente casa. Ele fala, e os números mostram que isso não é uma realidade. Outra pressuposição comum, embora seja verdade que cerca de 45% dos casamentos, sabia disso? 45% dos casamentos terminam em divórcio, inclusive entre cristãos. E eu não tenho dados aqui, mas os dados existem. E o risco de divórcio no segundo ou terceiro casamento vai duplicando, triplicando, não é? Então, é verdade que cerca de 45% dos casamentos terminam em divórcio. A maior incidência ocorre entre aqueles que se casam antes dos 18 anos, que não concluíram o ensino médio e que tiveram filhos antes do casamento. Portanto, se você possui um nível de instrução razoável, uma boa renda, vem de uma família intacta, é religioso e se casa após 25 anos sem ter tido filhos antes, a probabilidade de divórcio é muito pequena. Muitos adultos jovens defendem a coabitação porque consideram importante ter casa própria e estabilidade financeira antes de se casar. Então, ele vai destruindo tudo isso, ele vai mostrando por estatísticas que todo esse arrazoado que a cultura faz não tem fundamento quando os dados são avaliados. Ele vai mostrar, por exemplo, que as chances são de você progredir na vida financeiramente, construir algum patrimônio, são muito maiores se você é casado do que se você é solteiro. E uma das razões, curiosamente, é porque um cônjuge regula o outro quanto à questão de não podemos gastar, não podemos fazer isso, temos que fazer aquilo, que é exatamente o tipo de prestação de conta que muitas pessoas, quando entram no casamento, não querem ter. E é precisamente o que o casamento traz de benefício.
a seriedade com que você tem que levar em conta o fato de que tem filhos, tem colégio para pagar, você não pode mais ficar gastando somente com você e com seus próprios caprichos, com seus próprios desejos e etc. E ele cita um caso que eu achei muito curioso. Pouco tempo atrás, a New York Times Magazine publicou um artigo sobre o filme Perigosa Obsessão. Quem assistiu? Graças a Deus, ninguém. Chama, nos Estados Unidos, Monogamia, de Dana Shapiro. É um homem. Shapiro, em 2008, percebeu que muitos dos seus amigos casados entre 30 e 40 anos estavam se separando. E ao se preparar para realizar um filme sobre o tema, ele decidiu criar uma narrativa oral da separação, reunindo 52 entrevistas detalhadas com pessoas que haviam visto seus casamentos se desintegrarem. Ele foi, entrevistou e decidiu montar o filme. Curiosamente, Shapiro não pesquisou nada sobre os casamentos felizes e duradouros. Ele consultou os que deram errado, mas ele não se deu ao trabalho de ir atrás dos que estavam dando certo. Então, não faz sentido. E quando questionado a respeito, por que você não foi atrás dos casamentos que estão dando certo? Ele interpretou totalmente equivocadamente a primeira frase, a frase de abertura do grande romance de Tolstói, Ana Karenina. Porque é exatamente isso que eles fazem. A primeira frase de Tolstói é: todas as famílias felizes são iguais. As infelizes o são, cada uma à sua maneira. Aí ele pega essa frase e diz: todos os casais felizes são iguais. Em outras palavras, são simplesmente um tédio. Não foi isso que Tolstói disse. Pelo contrário, o que Tolstói quer dizer é que a ideia central dele no livro é mostrar que, isso aqui eu fui atrás, eu li Ana Karenina, acabei de ler recentemente. Toda a ideia do Tolstói é mostrar que a felicidade está em você viver as coisas comuns. A vida da Ana Karenina é colocada em contraste com a vida de um outro casal que lida com as durezas da vida e do casamento e que passam, sim, por muitas dificuldades, mas que terminam felizes na história. Ela não, ela se suicida. Mas adivinha, os progressistas e todo o mundo em que a gente está vivendo coloca a Ana Karenina como a heroína do livro, e ela não é a heroína do livro. Ela é a mulher que resolveu seguir os impulsos do seu coração, os desejos sexuais e as aventuras sexuais dela. A vida dela é um tédio, é um caos. E por isso que ele está dizendo, o Tolstói diz assim: todas as famílias felizes são iguais. Ou seja, todas as famílias felizes são aquelas que casam, vivem as coisas comuns do lar, têm seus filhos, têm suas dificuldades, sabem enfrentá-las juntos, criam seus filhos, buscam a Deus, porque ele mostra a religiosidade. Tolstói não era um homem convertido, mas ele era um homem que seguia um tipo de cristianismo à própria moda. Então ele vai dizer, todas as famílias felizes são iguais, porque não tem segredo, é seguir o que todo mundo sempre fez. Mas as famílias infelizes, cada uma passa por um problema peculiar. Tenta inventar a sua maneira de ser feliz. É isso que ele vai mostrar no livro inteiro. Então a felicidade não está em inventar, está em ser igual o que todo mundo foi, a vida inteira. É isso que ele vai discutir nesse tópico. E é exatamente isso que a gente vê o nosso mundo abandonando. Ele cita o estudo de uma socióloga da Universidade de Chicago e concluiu que os benefícios do divórcio são apresentados de modo exagerado. Olha o que ela diz. O estudo descobriu que, em média, adultos com um casamento insatisfatório que se divorciaram não eram mais felizes que os adultos com um casamento insatisfatório que permaneceram casados. E é exatamente isso que o livro de Tolstói vai mostrar. Aquele casal que permaneceu casado, apesar das dificuldades e que enfrentou tudo, terminou a vida muito mais feliz do que aquela moça, Ana Karenina, insatisfeita, que separou, foi viver as paixões dela, abandonou o próprio filho para viver as paixões dela. É uma tragédia o fim da vida dela. Então não pense você que eu te dei spoiler, você não vai ler mais o livro é fantástico, vale a pena você
perceber as angústias dessa mulher, Ana Karenina, querendo viver as felicidades, a liberdade dela, ou a paixão platônica dela, e ver tanto que isso é desgraçado, tanto que isso é destrutivo, né? Então, o Keller faz isso, e até aqui eu te confesso que o livro é meio chato, é só estatística, ele mostrando essas coisas. Ele começa a ficar bom quando ele entra no tópico, a história do casamento. E aqui merece eu ler mais detidamente, para você entender onde ele quer chegar. Porque foi essa mudança revolucionária que estragou toda a concepção. Olha só, houve um tempo em que praticamente todos acreditavam que o casamento era bom e desejável. Mas hoje não é mais assim. Um relatório recente, divulgado por uma instituição da Universidade da Virgínia, chegou à seguinte conclusão: menos de 1/3 das meninas do último ano do ensino médio e apenas um pouco mais de 1/3 dos meninos parece considerar o casamento mais benéfico para o indivíduo do que as alternativas. Ou seja, é muito pouco o número de jovens americanos hoje, inclusive eu creio que isso é ocidentalizado já, que vai acreditar no benefício do casamento. Essa atitude negativa, porém, é contrária às evidências empíricas disponíveis, que indicam de modo uniforme que ser casado tem consideravelmente mais benefícios pessoais, bem como sociais, do que permanecer solteiro ou apenas viver junto com alguém. E aí o Keller diz, é surpreendente, contudo, que depois de tantos anos de crescimento, o número de adolescentes que consideram a coabitação antes do casamento uma boa ideia tenha começado a decrescer. O relatório conclui, tanto meninos como meninas demonstram maior aceitação de estilos de vida alternativos, diferentes do casamento, especialmente filhos nascidos fora do casamento, embora os dados mais recentes mostrem uma queda surpreendente na aceitação da coabitação antes do casamento. Ou seja, há uma crise aí. É bom ou não é? E de onde surgiu esse pessimismo por trás da realidade do casamento? O jurista John White Jr. afirma que o ideal mais antigo de casamento, ouça, o ideal mais antigo de casamento como uma união contratual permanente que tinha por finalidade o amor mútuo, a procriação e a proteção tem aos poucos dado lugar a uma nova realidade de casamento como contrato sexual limitativo que visa a satisfação das pessoas individuais. Ou seja, enquanto eu tenho prazer nisso, eu fico nisso. Quando eu não tenho mais, eu abandono. E aí ele faz um longo estudo, eu não quero te cansar sobre isso, mas eu quero que você leia isso. Ele vai mostrar para nós como e quando exatamente toda essa visão na história do casamento, como a gente o conhece, como que isso vai terminando. E aí a gente começa a entrar onde eu vou querer me deter mais com vocês. A busca pela alma gêmea compatível. Encontramos um exemplo claro dessa expectativa em um estudo expressivo realizado por Barbara Whitehead e David Popenoe, que por que os homens não se comprometem? Porque, não é assim? As meninas sabem disso. Por que os homens não se comprometem? Cada vez mais isso é realidade. Não é raro que mulheres acusem os homens de terem fobia de compromisso, medo do casamento. Todo homem tem medo do casamento. Eu tive medo do casamento. Eu já contei minha história aqui para vocês. Todo homem tem medo do casamento. E de onde vem isso? Os autores da pesquisa afirmam que, de fato, nosso estudo das atitudes masculinas indica a existência de provas que corroboram essa ideia amplamente difundida. Ou seja, homens têm mesmo medo do casamento. E aí eles relacionam as razões fornecidas pelos homens para preferirem não se casar. Adivinha? Por que os homens não querem se comprometer em casamento? Por que eles não querem se casar tão cedo, Marcos? Espero que o Senhor te ajude nesta noite. O que mais impressiona, contudo, é o fato de muitos afirmarem que não pretendem se casar, escute, enquanto não encontrarem a alma gêmea perfeita, algo extremamente compatível. Pense comigo, o que para um homem significa ele dizer, eu só vou me casar quando eu encontrar a alma gêmea perfeita ou alguém extremamente compatível? O que o homem está dizendo com isso? O que significa essa compatibilidade? Aí ele conta, quando eu conheci a Keith, que depois seria minha esposa, a gente percebeu em pouco tempo que tínhamos um número extraordinário de interesses em comum.
Quais eram os interesses dele? Os dois são nerds. Ele era nerd, ela é nerd. Olha os interesses em comum: livros, histórias, temas, formas de pensar a respeito da vida, cosmovisão e experiências que nos haviam proporcionado alegria. Reconhecemos um no outro uma forte afinidade de espírito e o potencial para uma amizade profunda. Mas não é a isso que muitos adultos jovens se referem quando falam em alma gêmea compatível. No que eles estão pensando? No que você pensa, jovem que ainda não casou? Olha, o dia que eu encontrar a pessoa perfeita, aí ele vai dizer, de acordo com Whitehead e Popenoe, os elementos-chave são dois. Preparados, homens? O primeiro é a atração física e a química sexual. Um dos temas mais evidentes nas pesquisas de Shapiro com pessoas recém-divorciadas é a importância crucial atribuída ao sexo de excelente qualidade. Uma mulher explicou que havia se casado com seu marido. Escuta isso aqui. A mulher casou com o marido porque, abre aspas, considerava o marido sexy. Para seu desespero, contudo, ele ganhou peso, aumentou a barriga, parou de se preocupar com a aparência. A lua de mel chegou ao fim, porque o sexo era a principal forma de ela se relacionar com ele. Para o homem, então, para muitos dos homens, isso é absolutamente comum. Havia definido como regra que jamais teria relações, escuta aqui, jamais teria relações sexuais sem vontade, o que na prática acontecia raramente. Aí ela escreveu assim, a mulher, que casou porque o homem era sexo, e que só teria sexo com ele quando ela se sentisse absolutamente atraída para ter. Ela escreveu, acabamos nos acomodando numa rotina em que tínhamos relações sexuais uma vez por semana, ou menos. Talvez você esteja sussurrando a si mesmo, tá bom demais. Hein? Não havia variedade, nem gratificação mental ou emocional verdadeiras, não havia nem sinal daquela urgência ou excitação que torna o sexo tão maravilhoso, aquele desejo de impressionar ou seduzir alguém, acabou. A seu ver, a atração e a química sexual eram requisitos essenciais para encontrar alguém compatível. E não é. Então, por isso que, em primeiro lugar, muitos homens são reticentes, porque eles querem a alma gêmea perfeita, alguém extremamente compatível em questão de sexualidade para eles. E deixa eu te contar um segredo, ele vai falar isso aqui. A situação piora por causa da pornografia. A atração sexual não foi o primeiro fator mencionado pelos homens entrevistados pelo National Marriage Project. De acordo com eles, compatibilidade significa, acima de tudo, demonstrar. É isso que eles querem dizer quando eles falam, apesar do sexo ser forte, não é o preponderante. Mas eles dizem assim, a mulher tem que ter a disposição de me aceitar como eu sou e não querer me mudar. Alguns têm coragem de dizer isso, outros não, mas casam dizendo isso. Olha a citação. Vários homens expressaram ressentimento em relação a mulheres que tentaram mudá-los. Alguns deles descreveram compatibilidade conjugal como encontrar uma mulher que se encaixasse na vida dele, sem que ele mudasse nada. Um dos entrevistados comentou, se os dois são mesmo compatíveis, você não precisa mudar. Será que isso existe, gente? Quando nós formos compatíveis, no dia que eu encontrar alguém compatível, eu não vou ter que mudar. Isso não existe. E aí Keller vai mostrar para nós o que significa a verdadeira masculinidade. Presta atenção, homens. Essa ideia de que a pessoa compatível é aquela com a qual eu não preciso mudar nada, essa ideia representa um rompimento importante com o passado. Tradicionalmente, ouçam homens, tradicionalmente os homens casavam-se cientes de que havia muitas mudanças pessoais. Fazia parte da visão tradicional do casamento o conceito de que o homem era civilizado ao casar-se. Os homens eram considerados mais independentes, menos dispostos e capazes que as mulheres de ingressar em relacionamentos que exigissem comunicação, apoio mútuo, trabalho em equipe. Isso era difícil para os homens. Aí ele casa, ele tem que se comunicar. O homem não gosta de se comunicar. Ele casa,
ele precisa dar apoio. Ele não gosta de dar apoio. Ele casa, ele tem que aprender a trabalhar em equipe. O homem, por natureza, não gosta de trabalhar em equipe. Portanto, uma das finalidades básicas do casamento era claramente, ouça, mudar os homens e ser uma escola na qual os homens aprendessem a ter relacionamentos mais interdependentes. Então, é precisamente isso que o casamento faz conosco, homens. Nos ensina a conversar, nos ensina a apoiar, nos ensina a trabalhar como um time. É nesse sentido que o casamento traz civilidade para o homem. Ironicamente, os homens que participaram da pesquisa revelaram as mesmas atitudes que no passado. Se esperava que o casamento o corrigisse. Os pesquisadores perguntaram aos entrevistados se tinham consciência de que mulheres da mesma idade enfrentavam pressões para se casar e ter filhos antes de se tornarem biologicamente incapazes de fazê-lo. Sabe qual era a resposta dos homens? Porque tem esse negócio. A mulher hoje, cada vez mais, menstrua muito cedo. Isso significa que a fertilidade dela também vai terminar mais cedo. Portanto, é muito natural, e a gente até faz muitas brincadeiras malignas, maldosas. Ania, tá doida para arrumar um casamento, quer desencalhar. E aí, quando os homens pesquisados e falavam, não, eu posso esperar mais. Aí diziam, mas escuta, você sabe que as mulheres têm uma pressão sobre elas têm que casar mais cedo, porque a fertilidade vai embora mais cedo. A resposta básica, isso é problema delas. Esse é o tipo de cultura. Muitos dos homens dessa pesquisa afirmaram categoricamente que seu relacionamento com uma mulher não deveria cercear de maneira alguma a sua liberdade. Esse é outro problema. O estudo concluiu que viver junto com a namorada dá aos homens acesso regular aos cuidados domésticos e sexuais femininos e, ao mesmo tempo, permite que eles tenham uma vida mais independente, continuem a procurar por uma parceira mais adequada. Eu vou levando com essa aqui, vou tendo minha satisfação sexual, vou tendo algum cuidado doméstico, que a namorada sempre vai cozinhar para ele e essas coisas. No dia que eu achar alguém mais compatível, pronto, eu sigo a vida, a mentalidade. E ele vai mostrar que isso não funciona e etc. Como eu te disse, o livro traz um monte de dados e pesquisas interessantes que você tem que ler, que você tem que perceber. E aí ele vai dizer assim, nós nunca nos casamos com a pessoa certa. Nunca. Você nunca vai encontrar a pessoa certa. Qual é a solução, então? Não casar? Não, é investigar a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o casamento? Qual é o propósito do casamento? Qual é o propósito da vida do homem e da mulher e se encaixar a isso. Ou seja, a Bíblia é uma metanarrativa na qual você encaixa a sua vida, não é o inverso. Nós buscamos metanarrativas para viver. Existe uma hoje sendo proclamada. E todo mundo se enquadra nessa metanarrativa. Filme é uma metanarrativa, uma série é uma metanarrativa, um livro é uma metanarrativa. Histórias são metanarrativas. Então, a grande metanarrativa do ser humano é a Bíblia Sagrada. Então, o que eu tenho que fazer com a minha vida? Eu tenho que me encaixar nessa história, né? Nessa metanarrativa. Então, caminhando para a conclusão, para a gente conversar, qual é o grande segredo do casamento? Já que o título é esse. É só lá na frente do livro, se você cansa, aí você cansa desse parágrafo, que é muita estatística, muita citação. Aí você fala, peraí, onde é que o Keller vai chegar? Mas lá no final do capítulo ele vai dizer, qual é o grande segredo? Como observamos no começo deste capítulo, Paulo declara que o casamento é um grande mistério. Relatamos todas as formas em que a união conjugal é, de fato, um mistério para nós. Não podemos nos livrar dela, pois é importante demais para nós. Ao mesmo tempo, ela nos oprime, a relação conjugal. Contudo, a abrangência semântica do termo grego mysterion que Paulo emprega inclui a ideia de segredo. Na Bíblia, esse termo não é usado para se referir a um conhecimento esotérico que apenas os iniciados possuem, porque esotérico com S significa isso. Apenas um grupo tem esse conhecimento. Mas sim uma verdade maravilhosa, inesperada que Deus revela gradativamente por meio do seu Espírito. Em outras passagens, Paulo usa a mesma palavra para falar de outras revelações dos propósitos salvadores de Deus no Evangelho. Em Efésios 5, porém, Paulo surpreende ao aplicar esse termo mistério tão rico, ele aplica isso ao casamento. Ou seja,
quando ele mostra, quando ele ilumina a realidade do casamento com esse mistério, bum, ele te ensina a buscar o casamento. No versículo 31, ele cita o versículo final do relato de Gênesis sobre o primeiro casamento. Por isso, o homem deixará pai e mãe, Efésios 5:31, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. E aí no verso 32, ele diz que isso é um mega mysterion, no grego, mega mysterion, um mega mistério. Uma verdade extraordinariamente grande e profunda. Mas qual é o segredo do casamento? Que mistério é esse? Na sequência, Paulo acrescenta, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, indicando aquilo que dissera anteriormente no versículo 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou e a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em resumo, e aqui está a chave do capítulo, o segredo não é apenas o casamento em si, é a mensagem de que os maridos devem fazer pelas esposas aquilo que Jesus fez para nos unir a Ele. Esse é o segredo. O segredo não é você casar para você. O segredo é de que a mensagem que os maridos comunicam é a de fazer pelas esposas aquilo que Jesus fez para nos unir a Ele. E o que Jesus fez? Jesus se entregou por nós. Maridos se entregam pelas suas esposas. Maridos abrem mão de amizades em determinados momentos da vida, se necessário for. Abrem mão de pescaria, abrem mão de futebol, abrem mão de videogame. Abrem mão sim, porque foi isso que Cristo fez. Jesus, o Filho, embora em relação de dignidade com o Pai, ele abriu mão de sua glória e assumiu nossa natureza humana, Filipenses 2:5. É para isso que Deus te chama no casamento, ó homem. E adivinha se esses garotões de hoje querem isso. Mas Paulo foi além, Cristo foi além e morreu voluntariamente na cruz a fim de pagar a pena por nossos pecados, removendo a culpa e a condenação para que pudéssemos ser unidos a Ele. E o que Adão fez? Tão logo o pecado entrou. A primeira coisa que ele fez, ele atribuiu a culpa a Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu, não é nem a Eva, ele atribui a Deus. Maridos são aqueles que, num primeiro momento, se necessário for, eles assumem a culpa até da esposa, para que no tempo apropriado, no tempo certo, eles resolvam essa questão. Remove a culpa, a condenação, para que pudéssemos ser unidos a Ele e a fim de nos tornar participantes de sua natureza. Cristo abriu mão de sua glória e poder e se tornou servo. Morreu para seus próprios interesses e cuidou de nossas necessidades e interesses. Romanos 15, de 1-3. O serviço sacrificial de Jesus nos uniu a Ele e o uniu a nós de forma profunda. Paulo diz que essa é a chave não apenas para entender, mas para vivenciar o casamento. Entregar-se pela esposa. Pastor, o que significa? É o que o Keller está fazendo aqui. É você abrir mão de seus próprios interesses. Um dia, eu nunca me esqueço, eu dando uma palestra sobre isso, lá em Campinas, um homem virou para falou assim, pastor, mas se eu fizer isso, se eu não me amar primeiro, ela não vai me amar. Onde está a lógica? Aí na hora me veio o versículo. Eu falei assim, a lógica é a seguinte, você já foi amado, Deus amou o mundo de tal maneira, você já goza do amor de Deus em Cristo. Você nem precisa do amor dela. Você já tem o amor de Cristo. Isso aqui requer muita coragem, gente. É mais difícil ser marido do que ser monge. É muito mais difícil ser marido do que ser monge. Portanto, as probabilidades, as chances são de que você seja muito mais santo sendo um marido bíblico do que um solteirão buscando Jesus. Paulo diz que essa é a chave para a gente entender o casamento. E por que o casamento não dá certo nessa geração? Porque, ora, todo mundo entra, principalmente o homem, com aquela ideia que o Keller falou, mostrou. Não, eu não encontrei a pessoa certa, eu não encontrei minha alma gêmea, ela quer me mudar. E se ela quer me mudar é porque ela não é a pessoa certa, ela não se encaixou e eu vou tentar outra coisa, não é? O Keller cita um comentarista da Bíblia que diz assim, Paulo entendeu que quando Deus criou o primeiro casamento, Deus já estava pensando em Cristo e na igreja. Esse é um dos grandes propósitos de Deus para o casamento, retratar a relação entre Cristo e seu povo redimido para sempre. Homem, você entende isso? Pastor, mas o que sobra para a mulher? Calma.
O seu papel é ser Cristo para ela. E adivinha, na medida em que você santificá-la, uma mulher santificada é um tesouro. Nós temos aqui então uma resposta contundente à objeção de que o casamento é inerentemente opressivo e, portanto, obsoleto. Não, o casamento não é obsoleto. O casamento é o plano original de Deus para revelar o amor de Cristo pela igreja. Em Filipenses 2, Paulo diz que o Filho de Deus não se aproveitou de sua igualdade com o Pai, mas que a grandeza foi revelada em sua disposição de se tornar servo do Pai. O homem é o servo da esposa nesse sentido. O John Piper usa uma expressão muito linda. Ele fala assim, em João, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele era o servo na sala. Toalha na cintura, balde na mão, lavando os pés. Ele era o grande servo, mas ninguém naquele ambiente tinha dúvida de quem era o Senhor. Então, o homem jamais perderá a autoridade tornando-se servo, porque ninguém terá dúvida de quem é o Senhor. E o nosso tipo de senhorio é para ser esse senhorio de servo. Keller diz que a gente tem que ir além. Em Efésios 5, Paulo mostra que nem mesmo quando Jesus esteve na terra, Jesus usou seu poder para oprimir, mas sacrificou tudo para tornar possível nossa união com Ele. Eu achei fantástico, deixa eu ler para vocês. Passamos desse modo do filosófico para o pessoal e prático. Se Deus tinha em mente o evangelho da salvação em Jesus, quando instituiu o casamento, então o casamento só funciona à medida que se aproxima do modelo de amor abnegado de Deus em Cristo. Entendeu? Se o propósito do casamento é revelar o amor de Cristo pela igreja, o casamento só vai funcionar na medida em que seu amor se aproximar ao amor de Cristo pela igreja. Esse é o segredo. O que Paulo está dizendo não apenas responde à objeção de que o casamento é opressivo e limitante, mas também trata da impressão de que as exigências da vida conjugal são impossíveis. Não são impossíveis. Em Cristo não é impossível. Então, como é que você começa a fazer esse casamento dar certo? Você tem que começar por aqui. Fazer por seu cônjuge aquilo que Deus fez por você em Jesus. E o restante virá como consequência. Esse é o segredo. Esse é o início de tudo. E isso começa no namoro. Por isso que alguém já disse que o divórcio começa no namoro. Porque se no namoro você já não encontra padrão, ou não começa a cultivar um padrão desse tipo de amor, de entrega pelo outro, não é no casamento que você vai conseguir fazer isso finalmente acontecer. Muita gente na ânsia, aqui eu me refiro, me comunico agora com os solteiros, os namorados, os noivos, na ânsia de querer casar, não abre os olhos para aquilo que tem que ser visto. O desejo de o outro se sacrificar por você como Cristo sacrificou pela igreja. Então este é o segredo, que o evangelho de Jesus e o casamento se explicam um ao outro. Que quando Deus inventou o casamento, ele já pensava na obra salvadora de Jesus. Escolhas autênticas, ele vai dizer o seguinte: por motivos justos, nós devemos nos opor às escolhas binárias que a tradição e a ideia contemporânea de casamento parecem nos oferecer. O propósito do casamento é negar seus interesses pessoais em favor da família ou é reivindicá-los em favor da realização pessoal? O ensinamento cristão não nos oferece uma escolha entre satisfação e sacrifício, mas sim a satisfação mútua por meio do sacrifício mútuo. Esse é o segredo. Então, dito tudo isso, deixe-me lançar umas perguntas aqui interessantes. O apóstolo Paulo descreve o casamento como um grande mistério. Eu queria ouvi-los agora. Na sua experiência, quais aspectos do casamento mais lhe parecem misteriosos ou difíceis de compreender? Alguém arriscaria? Quais são os aspectos do casamento que lhe parecem mais misteriosos ou difíceis de compreender? O texto afirma que o segredo do casamento é que ele deve refletir o amor sacrificial de Cristo pela igreja. Pense comigo agora. Como essa visão desafia a forma como você tem vivido ou concebido o seu relacionamento conjugal? E sim, em algum momento, a mulher vai ter que primeiro ceder assim, né? Nessa entrega. Ela não é uma entrega só do homem. O homem modela essa entrega, porque a mulher também se entrega pelo próximo. Mas me parece que até pela
pelo instinto materno, é muito mais natural para a mulher essa entrega do que para o homem, né? Por isso que a gente é chamado a essa entrega. De acordo com o Keller, o casamento só funciona à medida que se aproxima do modelo de amor abnegado de Cristo. Então, quais são os maiores desafios que você enfrenta para viver esse tipo de amor? Você tem que começar a pensar nos seus hobbies. Não tem problema um homem ter hobby, mas esse hobby está sendo maior em proporção, percebe? Tempo com amigo, tempo sozinho, tempo no trabalho. Então, e você tem que permitir que a mulher chegue e te mostre, ainda que ela esteja exagerando, ainda que ela esteja errada. Eu posso te dizer que eu sou casado há 26 anos, esse ano faz 27 em julho, e até hoje é difícil eu ouvir a Cris dizer as coisas que eu preciso ouvir, até hoje. Muito difícil. Mais difícil ainda quando as coisas que ela está me dizendo não é muito bem o que ela está dizendo, fica mais difícil ainda de ouvir. Mais difícil ainda quando eu estou certo e ela não. Algumas vezes isso acontece. É mais difícil quando você está certo ouvi-la, porque se você é uma pessoa de alma quebrantada, se ela for te dizer a coisa que você precisa ouvir do jeito certo, chances são de que você vai falar é verdade, me perdoe, eu vou mudar, me ajude. Mas é dificílimo quando o que ela está te dizendo não é bem assim, não é com essa intensidade, está até errado, é difícil ouvir. Mas nós somos chamados para isso também, né? Para saber ouvir. Então, o casamento só vai funcionar. Essa é a grande lição do capítulo 1. Para mim, o ponto fraco desse capítulo é que ele gasta muito tempo com estatísticas, com um monte de coisa, e o suco desse capítulo ele está a partir do trecho O Grande Segredo. É ali que você tem que se concentrar nesse capítulo. Ler e reler, ler e reler. Qual é o grande segredo do casamento? Se o casamento foi criado para isso, então as chances são de que ele dê certo na medida em que ele mais se aproxima desse propósito. E se o propósito é demonstrar o amor de Cristo pela igreja e a submissão amorosa da igreja a Cristo, quanto mais próximo o casamento tiver disso, em sacrifícios mútuos e também de satisfação em buscar isso parecer com Jesus. Outra coisa que eu posso dizer com quase 27 anos de casado, é interessante isso, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Porque eu tinha medo de casar, lembra que eu já falei para vocês? Mas quando eu paro e penso nas lutas que a gente já passou junto e que a gente conseguiu superar, isso me proporciona um tipo de gozo que é impressionante, aquela sensação de que nós somos heróis, sabe? Nós vencemos, nós rompemos, nós passamos isso juntos. Te traz uma sensação de. E aí, quantas vezes a gente já se pegou dando risada das coisas que no momento eram horríveis, era quase faca e tiro, mas passa, puxa, a gente atravessou aquilo, e a gente está bem melhor hoje, e assim por diante, né? Então eu quero encorajar você, jovem, já no namoro, a buscar o namoro com vistas a casamento, obviamente, porque nessa igreja a gente não encoraja namoro de adolescentes, mas de jovens que já estejam considerando para breve, de algum modo, a possibilidade de casamento. Até porque as estatísticas mostram que não adianta você fazer test drive, as chances são de que será muito pior se você fizer. E que tal você olhar para um namoro como sendo um monastério? Um meio de Deus já começar a santificar você, na submissão mútua, na abnegação. Imagina. Obviamente que na continência, né? Sexo não é para namoro. E eu já acho que eu já expliquei isso claramente. Por que sexo não é para namoro? Porque sexo é o prazer que é fruto da aliança. É a maneira de Deus dizer que em aliança com Ele desfrutamos de prazer. Então, o sexo antes do casamento é a quebra dessa grande parábola. Em relacionamento de aliança, nós desfrutamos de gozo, literalmente, e prazer. Não é para antes. Então, eu queria muito encorajar vocês nesse sentido. Alguma observação, alguma dúvida? Então, se você não leu o capítulo ainda, vai ser interessante você ler, mas os vários detalhes que ele dá, as pesquisas. Mas se você quer o suprassumo do capítulo, leia os 2 últimos tópicos do capítulo, o grande segredo e escolhas autênticas. E nesse handout aí, nesse material em PDF que você vai ter acesso, tem perguntas que eu coloquei 6
para o tópico O Grande Segredo e 8 para o tópico Escolhas Autênticas, que vai ser muito bom você conversar como namorados, como noivos, marido e mulher. Isso vai ser muito enriquecedor para vocês, certo? Mais nada? Quando você estava solteiro, você perguntava mais, capitão. Aí, então vamos lá. Tem a ver com... Ah, tá. Não é nada com a Raquel. Ótimo. Bom saber. Aham. Esse vai ser a geral. A gente tenta ir para esse mesmo. Eu vou dar uma. Hum. Não, a panita deve ter. É o mistério do casamento. Pega água para mim, por favor. Água gelada. Então, veja, algumas mulheres são mais dadas ao excesso de palavras. Não são todas. A minha, por exemplo, não é de muitas palavras. E às vezes as poucas palavras são difíceis também de se detectar o que o outro quer dizer. Mas o seu pai tem razão. Com o tempo, obrigado, você vai sabendo ler linguagem corporal, percepção. O homem, isso é sinal de que seu pai deve ser um homem antenado às coisas do lar, ou não? Então, mas seu pai, de algum modo, ele é um homem antenado, ele vai saber pesar o que está sendo dito, verificado. Isso aí você vai desenvolvendo com o tempo. Aprende a ouvir, ele sabe ouvir. Ele deve saber ouvi-la para saber pegar o que ele pega. Ele não pegaria. Ele é bom para ouvir. E parece que seu pai é bom para ouvir. O pouco contato que eu tive com ele, achei ele um homem brando, manso, ou não. Ele ouve. Ele sabe ouvir. Aí ele sabe, ele deve ter um IA na cabeça dele, já sai assim. O que mais? Será que é melhor uma mulher que fala muito ou uma mulher que fala pouco? Por quê? Entre linhas, eu também prefiro trabalhar com mais informações. É muito bom. Eu quero até mais água. A Cris não está aqui hoje não, né? Então, sim. Mas é meio do homem achar que já captou também. É meio do homem isso. Mas assim, pode ser. Pode ser o fato de que ele já te conhece o bastante para saber. Então, isso tem a ver com convivência também. Quantos anos vocês namoraram? É mesmo? Vocês se conheceram desde criança, não? Eu não te conhecia. Como é que você chama? E seu marido é o? Tá com a bebê. Ela fala muito, Maurício? Ele fala muito, Maria? Interessante. Porque os homens tendem a ficar calados com o tempo. Eu era muito falante. E eu achei que casando eu seria um ótimo comunicador. E não é verdade. Eu me vejo tendencioso a ficar pior na comunicação. Apesar de que esses dias eu recebi grandes elogios da minha mulher. Podem perguntar para ela. Ela disse que eu melhorei em um monte de coisas. Mas eu percebo que, por natureza, a tendência é aquele moço falante do início do namoro. A tendência é eu me tornando um homem mais fechado. E não se iludam, mulheres, é assim. E os homens têm que estar atentos a isso. É mais doloroso lidar com questões, é mais doloroso. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de encarar sofrimento, acho que eu não sou único nisso. Para mim, o homem é muito mole com sofrimento, né? Em via de regra, a mulher pare e o homem dá uma rinite alérgica e fica de cama. Então, eu tendo a ser mais fechado. Eu não sei se eu já contei para vocês. A Cris reclamava que eu viajava e eu não ligava e não escrevia para ela. Ela achava que eu não gostava muito. Mas não é. Meu grande medo era, estando longe, receber uma má notícia. Então, eu não queria ouvir muito o que ela tinha para dizer lá de casa. Eu não queria. Como se ela não fosse ligar se tivesse acontecido alguma má notícia, né? E é interessante que no dia que eu consegui verbalizar isso para ela, 24 anos depois de casado, ficou mais fácil mandar mensagem e ligar para ela em viagem. Então, veja, ela é de poucas palavras e eu cada vez mais fechado, foi criando ideias no coração dela, o Leandro não se importa, ele viaja, não se importa. E eu, na verdade, era medo, 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 me fechando. E aí, no dia que eu falei, ela entendeu, ela começou a me ajudar nisso. Aí, geralmente, quando eu tô fora, ela escreve: tá tudo bem, só tô ligando para dizer oi. Só tô escrevendo para dizer oi. Então, se os homens ficarem atentos a isso, é só, pessoal. E aí, Ellington, quer falar não? Então, o problema lá é ela, quanto de namoro? Puro. Detalhe, você tá o
E você chegar do acampamento e você o ter para ti ver no bem. Avaliar tipo o que é prioridade. Tem de olá isso só ter faz o tempo e avaliar para me que chegar até debater o PPP. E eu li aí o PIN que era Isso. Seu pai foi um homem sábio. Porque o nosso papel, homens, é santificar. É um exercício para você, homem. Se o nosso papel é santificar, olhe para a sua própria vida, a paciência que Deus tem com você para te santificar. Você já pensou se Deus fosse dar uma palmada em nós, homens, toda vez que a gente errasse? Então, eu acho que não temos que ter medo, porque uma das razões que nos faz agir como homens e querer resolver é medo. Peraí, não tem que ter medo, o amor lança fora o medo. Paciência, ganha segurança, ganha confiança, ganha o respeito, paciência. Né? Wellington. ao PPP, mas pelo que ouvir e ver Com todas as cartinhas da infância. e pegar o problema de pé Uhum. Não é mais sua casa. Oh, que fofo. e o Tem. Eu ronco e ronco alto, diz a Cris, eu não ouço. E ela disse que quando eu tô fora, ela demora a dormir. E aí, Diego, o que você diz? Roberta, nada a declarar. Tiago, que contribuição você traz? não sei da ai scope vai ver Isso. A gratificação imediata faz a gente querer desistir. Melhora muito. Até o sexo melhora. A pior coisa que tem é sexo de recém-casado. E aí, Pedro, você casaria de novo com ela? Casaria. Então tá bom, meu povo.